E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Benjamin, estou fazendo o curso de licenciatura em Química pelo IFSC São José. E nessa matéria de Filosofia da Educação, a gente foi desafiado a pegar uma teoria que fala sobre a escola e apresentar para você que está visualizando esse vídeo e também para os meus colegas. Então, e aí, galera? E aí, prof. Volmir? Mas, então, a gente vai falar um pouco sobre a teoria da escola dualista. Então, vem comigo nessa jornada. Então, teoria, que tipo de teoria é a teoria da escola dualista? É uma teoria crítico-reprodutivista. Por que ela é crítica? Vamos voltar um pouquinho ali. Por que ela é crítica? Porque ela não acha possível de entender a educação sem olhar para os seus condicionantes, aqueles limitantes, algo que dificulta. Ele não acha possível olhar para a educação de forma pura, a escola por si só, sem excluindo completamente o restante. Mas é por isso que ela é crítica, não que ela fala mal da educação, fala mal da escola, não. Ela é crítica porque ela olha não apenas por si só para o conceito em si, mas para todo o seu arredor, para todos os seus condicionantes. E ela é reprodutivista. Reprodutivista já fica muito mais claro. Ela é reprodutivista porque ela reproduz o sistema que já é implementado. Ela não pega algo e transforma em novo, nem renova. Ela reproduz exatamente o mesmo sistema e reproduz nas escolas, na educação. Elaborada por quem? Ela foi elaborada por Christian Baudelot e Roger Stablé. Não sei como é que fala muito bem, mas são franceses, né, de Paris, e nasceram inclusive no mesmo ano, isso que é muito curioso, 1938. E essas feras aí, bicho, esses dois estilosos aí, Baudelot de camisa preta e Stablé de camiseta azul. Foram eles que bolaram essa teoria. Inclusive, é legal falar que Stablé ele foi aluno de Althusser, que também era um filósofo francês e também um crítico reprodutivista. Então, a fruta não cai longe do pé. Agora, por que ela é dualista? O que significa o dualismo? Dualismo porque, ao você pensar muitas vezes na educação, na escola, por uma visão de fora, se tinha aquela ideia de uma escola unida, uma escola unificadora, uma escola que era homogênea, que era uma só. Uma escola assim, ó, onde todos são amigos, onde todos têm a mesma condição, as mesmas chances, onde todos são um. Mas na verdade, a visão da escola é essa. A visão real é uma escola dividida. Uma escola dividida mais especificamente, no caso da teoria dualista, entre burguesia contra o proletariado. Essa era a grande disputa, é por isso que era dualismo, porque existiam essas duas divisões básicas. Burguesia contra o proletariado. E existiam seis teses básicas nessa teoria. A primeira delas é: existe uma rede de escolarização chamada Rede Secundária Superior, ou apelido bonito SS. Existe também uma rede de escolarização chamada Rede Primária Profissional, que é a PP. Não existe uma terceira rede. Essas são as três primeiras teses. É importante também falar que essa rede de escolarização de secundária superior seria a que formaria os trabalhadores intelectuais. Ou seja, essa é uma escola para aqueles que querem desenvolver ainda mais os seus estudos, aqueles que querem trabalhar com uma parte mais intelectual, uma parte mais importante, que precisa conhecer mais, que precisa de um ensino superior, que precisa de uma faculdade, de um mestrado, de um doutorado. São escolas que incentivam e buscam, e por isso têm uma qualidade de ensino maior, um incentivo maior ao estudo. Mas também a PP, por outro lado, são para os trabalhadores manuais, aquelas escolas que não dão tanto incentivo, não incentivam a, a fazer cursos a mais à distância. Inclusive, muitas dessas podem ser pensadas como escolas técnicas que já dão um trabalho para você já sair dali trabalhando e pronto, e acabou. Obviamente, sem querer demonizar escolas técnicas, elas são super úteis e ajudam muito. Mas nessa visão, são as escolas primárias profissionais aquelas que já empurram assim, vai para o trabalho e não precisa estudar mais, nesse sentido. E então essa escola que a gente tem essa visão, né, a SS e uma PP, uma escola com um pouco menos de incentivos para a área do estudo. Também temos a quarta tese que essas redes constituem pelas suas relações o aparelho escolar capitalista. É um aparelho ideológico do Estado capitalista. A mesma ideologia é imposta a todos os alunos de formas necessariamente incompatíveis e a dualidade acontece no aparelho escolar como um conjunto. Ou seja, o aparelho escolar capitalista
é um aparelho ideológico que é do Estado capitalista e essa rede, que é a rede burguesa e do proletariado, se juntam na escola e reproduzem e tornam esse aparelho ideológico do Estado capitalista. E essa mesma ideologia é imposta a todos os alunos de formas necessariamente incompatíveis, ou seja, todas as faixas etárias são pegas por essa ideologia. Não é assim, é específico para uma área, específico para uma idade. Não. Todos. E de forma necessariamente incompatíveis, porque a ideologia que vai afetar uma criança de 4 anos não é a mesma que vai chegar nos jovens de 15, 16, 17 anos. Então elas são incompatíveis, elas são diferentes, são incompatíveis. E a dualidade acontece no aparelho escolar como um conjunto. Então também até a própria dualidade, ela não acontece em uma faixa etária específica, no fundamental, no médio, na primária, mas ela acontece como um conjunto, no correr da obra. Inclusive é até legal falar, porque muitas vezes a gente pode pensar, mas os pequenos não vão entender tanto, né? Não seria tão importante, mas o autor fala que é na escola primária que o essencial de tudo que concerne ao aparelho capitalista se realiza. Então dá esse valor até muito grande para a escola primária, dizendo que o essencial, a ideologia, o pensamento de como o mundo gira, já começa desde a escola primária e é muito importante, inclusive. Mais duas teses. Esse aparelho contribui pelo que lhe cabe a reproduzir as relações de produção capitalista e é a divisão da sociedade em classes antagonistas que explica não somente a existência das duas redes, mas ainda, o que as define como tais, os mecanismos de seu funcionamento e suas causas e efeitos. Ou seja, o aparelho que é a escola, ele contribui e cabe a ele reproduzir as relações de produção capitalista. Ou seja, a escola tem essa função de produzir essas relações capitalistas e de forma reprodutiva, né? Ou seja, copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V. E é a divisão antagônica de opostos, né? Da burguesia e do proletariado. Essa divisão entre os dois, que torna possível a existência de duas redes, da rede burguesa e do proletariado. E também não só isso, mas também os próprios mecanismos do funcionamento dessa dinâmica, as suas causas, os seus efeitos. Inclusive Althusser, que eu falei, né? Que ele esqueci o nome dele agora, viu? Só porque eu falei. O Establé, eu ia falar certo, que foi aluno de Althusser. Althusser tinha esse conceito de uma unidade contraditória de duas redes de escolarização. Então, uma unidade contraditória, ou seja, não existe essa unidade, né? Uma unidade que é contraditória, ou seja, que não tem uma junção muito certa, de duas redes de escolarização. Então, a escola ela é dividida com dois papéis principais como um aparelho ideológico. Ela tem o papel de formação da força de trabalho, ou seja, formar os trabalhadores, formar aqueles que vão tomar a posição de trabalhador, e também a inculcação da ideologia burguesa, ou seja, colocar, implementar, tatuar na mente, na ideologia dos estudantes, a ideologia burguesa. E elas não são distantes, elas na verdade trabalham juntas para tornar essa ideologia possível na cabeça e fazer com que seja reproduzida esse método. E pode acontecer de duas formas: de forma explícita, essa ideologia ser pregada, ser explicada, ser falada e ser mostrada como certa, ou também pode ser por meio de um recalcamento, por uma sujeição e um disfarce da ideologia proletária. Então, pode ser tanto por uma explícita pregação da ideologia, quanto por uma exclusão e uma passagem de pano da outra. Numa escola, então, onde existem a burguesia e o proletariado, a ideologia burguesa ela permanece nas escolas, inclusive é o que rege, mas a ideologia do proletariado ela não ocorre nas escolas. Inclusive, uma das funções da escola é combater essa ideologia do proletariado. Então, essa ideologia do proletariado só consegue ser pregada, só consegue ser espalhada nas massas operárias e nas organizações, ou seja, nos grupos do próprio proletariado, onde essa ideologia é mais pregada, é mais vista. A escola ela não é utilizada para reforçar ou legitimar a marginalidade, mas é um combate. Um combate entre quê? A gente pensa naquela ideia do boxe, né? Um combate. Quem que está combatendo? A burguesia e o proletariado. Eles combatem juntos.
Combatem juntos, não, combatem um contra o outro. E a escola é utilizada como uma ideologia proletária que combate a ideologia do proletariado. E a escola, ela não qualifica de forma diferente o trabalho manual e intelectual. Ou seja, ela não faz essa comparação assim, né, muito pé a pé, eu diria assim, como uma espécie de ranking, né, como um pódio, onde existe uma medalha de ouro, uma medalha de prata, onde existe um campeão, mas existe um vice, onde existe essa ideia de ideias parecidas, onde uma parte se perdeu e ali que deu ruim. E lembrando que o trabalho manual e o intelectual é aquelas diferentes escolas, o SS e a PP. Mas, na verdade, a escola qualifica o trabalho intelectual e desqualifica o manual. Ou seja, ela pega aqueles que estão estudando e que querem ser mais peritos em uma área e querem desenvolver essa área e querem se dar melhor. E ela fala, esse tipo de estudo, esse tipo de trabalho é bom. Trabalho intelectual, um trabalho que usa a cabeça. Mas agora, o trabalho manual, esse trabalho não é bom e desqualifica o trabalho manual. A escola não é um instrumento social, mas é duplamente um fator de marginalização. Por que ela é duplamente fator de marginalização? Porque ela converte trabalhadores em marginais. Marginais é bom lembrar que não são ladrões, assassinos, enfim, mas são aqueles que são deixados à margem da sociedade, que são deixados de lado. E ela é duplamente fator de marginalização, tanto pelo fato da ideologia burguesa, que já claramente tem essa ideia de os trabalhadores manuais serem deixados à margem, e também pelo próprio movimento da ideologia dos próprios burgueses, da cultura dos proletariados, pelo próprio movimento do proletariado, que é a margem por causa de todo esse movimento que é reproduzido de fora para dentro nas escolas, que essa ideia se torna ainda mais clara e mais natural de que os trabalhadores manuais ficam à margem e permanecem à margem. Georges Snyder, não sei como é que fala, então eu só tentei puxar um francês aí, mas é um filósofo também da França, né, pelo nome já imagina-se, e ele fala isso, ele critica dessa forma essa teoria. Baudelot Establet, ou luta de classe inútil. Com essa frase ele critica, porque realmente não existe uma luta de classe nesse caso, porque o proletariado está completamente fora das escolas e ele está lá e a burguesia domina e esse movimento é simplesmente reproduzido. Então não existe uma luta inútil porque nunca vai ser vencida e nunca vai conseguir ser implementada. Agora o impacto desse pensamento na América Latina e no Brasil. Na década de 70, quando começou a se pegar bem forte esse pensamento crítico reprodutivo, não só da escola dualista, mas também outros pensamentos críticos reprodutivos, começou-se a também fazer estudos críticos sobre educação aqui. Saiu lá da Europa, da França, e veio para cá, para a América Latina, para o Brasil. E esses estudos críticos, junto com o pensamento daquela época que veio, acabou tornando os educadores tristes, confusos e desesperançosos, porque eles viram que não ia adiantar nada, porque se a escola simplesmente reproduz, do que adianta eu me esforçar, eu querer ensinar os alunos a pensar algo diferente, a pensar por si só, a acreditar no seu próprio potencial, se já está tudo predestinado, se já está tudo colocado no seu devido lugar, e se você está numa escola você vai ser isso, e se você está numa outra você vai ser outro, de qualquer jeito, você vai ser colocado à margem ou colocado ao centro. Então, esse desânimo foi chegando ao coração dos professores. E no Brasil, essa diferenciação ela se concretizou pela oferta de escolas de formação profissional e escolas de formação acadêmica, para atendimento de populações com diferentes origens e destinação social. O problema não está, mais uma vez, nas escolas de formação profissional. É uma baita oportunidade, é muito legal. Mas o problema é que essas escolas elas estavam com o público-alvo exatamente daquelas regiões mais carentes, mais pobres, onde simplesmente se incentivava essa escola para aprender a fazer alguma coisa para poder trabalhar e pronto. E desandar dos estudos, não precisar mais estudar. E para aquelas que de formação acadêmica incentivava a ir para a faculdade, a fazer algo a mais. Então existia essa dualidade. E durante muito tempo, até no próprio ensino médio, ficou restrito àqueles que prosseguiriam seus estudos ao nível superior, enquanto a educação profissional
era destinada aos órfãos e desvalidos, os desfavorecidos da fortuna, como eu disse. Então, durante muito tempo, até o próprio ensino médio é assim. Se você está pensando em fazer uma faculdade, um ensino superior, então você faz ensino médio. Se não, vai fazer um curso técnico, vai aprender a fazer alguma coisa e vai trabalhar com isso e pronto. Então, existia esse movimento de dualismo onde um lado você estuda e vai lá e é um trabalho bom, lembrando que é isso que a escola também pregava, e um trabalho ruim é o manual, mas se sobrou isso para você, você vai fazer essa escola técnica, é isso. Então é isso, gente. Muito obrigado pelo seu tempo. Lembrando também que esse tipo de pensamento não é necessariamente o que eu compactuo, estou apenas apresentando. Então reflita sobre as coisas boas e as coisas ruins. É isso, gente. Abraço.